Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Amém. Podeis sentar. Que bom que nós estamos aqui. Hoje é domingo, dia do Senhor. E essa foi a melhor decisão que você tomou nesse domingo, ter vindo para a igreja, para desfrutar desse tempo de adoração, de comunhão, de reflexão da palavra, de participar dos sacramentos. Que bom. Eu estou com a voz meio ruim aqui hoje, porque ontem foi a final da Champions League e eu estava vendo o Real Madrid jogando igual o Santa Cruz e comecei a me empolgar gritando. Era a mesma coisa que ver o Santinha jogando, era igual. E fiquei rouco e estou aqui agora um pouquinho gripado, mas está dando para compartilhar a palavra. Então, tenha paciência com a minha voz aí. Por isso não deu para cantar junto com o louvor agora, está doido para cantar. Mas deixa eu guardar a voz um pouquinho. Gente, Luís de Camões foi um dos mais famosos poetas portugueses do século XVI e sendo muito famoso e conhecido até hoje. E um dos seus sonetos mais conhecidos fala sobre o amor. E o poema dele foi publicado em 1598 e chama-se O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. E diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Talvez você que é mais maduro, não mais velho, mais maduro, tenha lembrado do poema, porque Renato Russo, da banda Legião Urbana, nos anos 80, utilizou uma parte dele quando fez a música Monte Castelo. Mas Renato Russo, quando quis falar sobre o amor, assim como Camões, eles não partiram das suas vivências para falar sobre esse tema, mas eles foram inspirados por um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, que é 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. E hoje eu gostaria de convidar você a refletir comigo e entender bem o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou sobre o amor. Se eu fosse dar um título para esse sermão, eu diria assim: o amor da Bíblia. É esse amor que a gente tem que entender, o amor da Bíblia, porque é muito diferente do amor que o mundo tem nos ensinado sobre o conceito de amor, e a Bíblia diz outra coisa. Então, como eu gosto de fazer, nós vamos ler o texto novamente e descobrir quais os ensinamentos que ele tem para nós nessa manhã. Mas, para a gente entender 1 Coríntios 13, eu preciso lhe dizer qual era o contexto em que Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo, ele ele teve um encontro especial, sobrenatural com Jesus. Talvez você conheça essa história que está descrita em Atos capítulo 9, quando ele cai do cavalo, que a gente diz assim, mas a Bíblia nem fala que tinha um cavalo ali, mas ele tem uma queda, vê uma luz, e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir desse momento, a vida desse homem é totalmente transformada. Ele era um dos maiores perseguidores de cristãos do primeiro século, estava indo para Damasco para buscar João e Pedro, que eram os líderes do cristianismo, e ele descobre isso, e estava ali com uma espécie de um mandato de prisão para eles, e ele tem esse encontro com Jesus, e deixa de ser um dos maiores perseguidores de cristãos para ser um dos maiores anunciadores do Evangelho. E a estratégia que Deus deu a Paulo foi a de falar de Jesus para o mundo não judeu. Aquele mundo ali que era o mundo semita, já tinha gente falando de Jesus, mas Deus deu uma estratégia a Paulo dele ir embora dali, dele ir para outro lugar. E Paulo foi então, a gente costuma dizer assim, o primeiro grande missionário do cristianismo foi Paulo. E o que ele fez na prática? Ele fez várias viagens, visitando cidades importantes da sua época, como Filipos, Tessalônica, Éfeso, Roma e Corinto também.
E essas viagens, eram as viagens missionárias de Paulo. Essas cidades são hoje, onde é a Grécia, a Turquia, a Europa daquela época, eram esses lugares, a Itália, onde é Roma, né? Ele fez essas viagens pregando o evangelho. E ele falou de Jesus ao ponto de tantas pessoas se converterem nesses lugares, que elas abriram igrejas nessas cidades. E como Paulo não dava para dar conta de tudo isso, ele escrevia cartas que era um pouquinho maior do que a carta normal daquela época, então era chamada de epístola, que foi uma forma literária que ele criou, e ele escreve essas epístolas, essas cartas, para poder dar orientações para aquele povo ali, para que aquele povo pudesse aprender como é que é ser cristão, porque a gente está começando agora a igreja. Então Paulo era uma espécie de um bispo, que estava supervisionando aquelas igrejas através de cartas que ele mandava e de visitas que ele fazia quando era possível. Acontece que a igreja de Corinto era a mais problemática de todas. Era a mais problemática de todas, essa igreja. Por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária, e no primeiro século, uma cidade que tem um porto, ela se desenvolvia mais do que as outras. Só que Corinto ficava num lugar privilegiado geograficamente falando. Ela era a capital da Acaia, que era uma região importante que se tinha naquele tempo, e onde ficava o governador de Acaia, ficava em Corinto. E ali chegavam navios de todos os lugares, no mundo todo. E essa cidade, então, passou a ser uma cidade muito promíscua. Era uma cidade onde tinha ali um povo pagão, que eles adoravam a deusa Artemis, e eles tinham, ou Diana, podia ser chamada desses dois nomes, e eles tinham ali um lugar onde elas podiam, um templo dessa deusa, onde tinham 1000 sacerdotisas prostitutas ali, que mantinham aquele templo vendendo o seu corpo. Então chegavam pessoas de todos os lugares do mundo para poder ter relações com essas mulheres e pagar por isso. E Corinto passou a ser uma cidade que era conhecida como muito imoral. Talvez a mais imoral do primeiro século tenha sido Corinto. E abrir uma igreja cristã neste lugar era um desafio muito grande, porque era esse povo que estava se convertendo, e foi o que aconteceu ali. Só que essa igreja ela foi tão problemática, ela deu tanto trabalho, que foi a única igreja que Paulo escreve 4 cartas para ela. E as outras a gente vem escrevendo menos, pelo menos foi o que chegou até a gente na Bíblia. Mas ele escreve 4 cartas para essa igreja de Corinto, e dando orientações e repreensões também ao povo de Corinto. Então, gente, uma das dificuldades que eles tinham ali naquele momento é que eles estavam, digamos assim, disputando entre si quem tinha o maior dos dons. Quem é que tem o maior dom da gente aqui? Quem tem um dom de ser pastor? Quem tem um dom de evangelizar? Quem tem um dom de línguas? Quem tem um dom de profecias? Uns se achavam mais espirituais por terem um dom de línguas. Outros se achavam mais especiais por terem um dom de profecia. E aí Paulo, então, escreve para eles essa carta, e no finalzinho do capítulo 12, a gente encontra esse relato dele, 12, de 27 a 31, você precisa só ouvir, não precisa abrir a Bíblia, mas ele diz assim, veja: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretando-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz assim, no final do verso 31 do capítulo 12: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então vê que algo profundo no final desse capítulo 12, Paulo estava dizendo. A igreja é como um corpo. Paulo é quem dá essa ideia, que isso é tão importante, gente, para o nosso tempo. O que significa isso, a igreja como um corpo? Através dos dons que Deus derrama sobre o seu povo, nós nos completamos. Cristo é o cabeça, outros vão ser braço, outros vão ser perna, outros vão ser tronco, eu vou ser barriga. É assim. A igreja é assim, né? E a gente vai se completando. Tá bom, pastor, testa essa risada toda.
Já estou achando que a barriga foi demais aqui. E aí nós nos completamos aqui. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. E aí ele diz assim, todos têm todos os dons? Não. Quem é pé é pé. Não é cabeça, não é mão, não é braço. É isso que ele estava dizendo aqui. Cada um tem o seu dom. Ô, gente, imagina se a gente estivesse aqui agora escutando louvor e todos aqui tocassem bateria. Então tinha aqui 5 baterias, 6, 7, 8 baterias tocando. Né? Como é que seria esse louvor? Barulhento no mínimo. Né? Mas quando a gente vê um que é bateria, o outro que é baixo, o outro é guitarra, o outro é teclado, os outros são vozes. Olha que maravilha fica esse conjunto. Quando eles começam a tocar juntos. Né? E se fosse tocar só o baixo sozinho aqui, ia ficar dum, 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 dum. Mas quando ele está nesse conjunto, ele torna-se algo maravilhoso. Né? Então, a beleza da diversidade de dons é que cada um tem o seu dom individual, mas quando usado em conjunto, no coletivo, torna-se algo grandioso. Como nós ouvimos aqui no louvor e como nós vemos na prática da vida da igreja. Cada um com o seu dom. Então ele diz assim, é importante todo mundo ter o seu dom, cada um ter o seu valor, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe ainda um caminho mais excelente a ser buscado e ser entendido. Existe algo a ser buscado mais do que o exercício dos dons espirituais, ainda que esses dons sejam importantes para a igreja, mas tem algo mais importante que isso. É como se ele falasse assim, os dons que vocês receberam de Deus são ótimos, mas existe um dom supremo que todos podem ter, aliás, que todos devem ter. E aí Paulo começa o capítulo 13 falando sobre o amor. Então nós chegamos nesse capítulo 13 e ele começa assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aqui, vou parar no verso 3, nós temos o primeiro grande ensinamento desse texto. Eu joguei futebol muitos anos, e joguei bem futebol, e quando eu era... É verdade, antes de engolir a bola, eu era um craque da bola. E quando eu era pequeno, criança, uns 10 anos mais ou menos, nos anos 80, eu lembro que o sonho de todo menino naquela época era ter uma bola topper, costurada à mão. A gente dizia assim, costurada à mão, que a gente nem sabe se era mesmo, mas a gente dizia que era. Né? A gente queria ter aquela bola ali, né? E aí chegou no meu condomínio, a gente jogando bola com as bolas dentro de leite. Dentro de leite era uma bola que você dava um chute para cá, ela parava ali. Né? E ia-se embora. Né? E chega um menino, um gordinhozinho, que não era eu era magro nessa época, chegava um gordinho, com uma bola topper costurada à mão. Só que ele era muito ruim, muito ruim. E toda vez que a gente ia dividir o time, a gente escolhia, ele ficava de fora. Aí eu lembro que uma vez eu fiquei de dividir o time com alguém. E aí a gente escolheu, e no último eu escolhi o menino, ele ficou de fora. E aí ele disse assim para mim, se eu não for escolhido, não vão jogar com a minha bola. Né? E eu lembro que eu, criança, sei lá, 10 anos, 9 anos de idade, mais ou menos, eu disse assim para ele, sabe? Não adianta ser o dono da bola e não saber jogar. Todo mundo queria dizer isso sempre, mas ninguém nunca disse. E eu disse aquilo para ele. E aí, pensando sobre isso, quando eu estava lendo 1 Coríntios 13, eu disse, esse é o primeiro ensinamento de 1 Coríntios capítulo 13. Não adianta ser o dono da bola e não saber jogar. Primeiro lugar, primeiro ensinamento desse texto. Não adianta ser o dono da bola e não saber jogar. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é algo precioso, gente. O que ela está querendo dizer é o seguinte, se não há amor no que você faz, não vale a pena fazer. Se não há amor no que você faz, não vale a pena fazer. E tem uma Bíblia que você pode adquirir depois, se você quiser, que é a versão dela chamada A Mensagem, que é uma Bíblia que foi traduzida numa linguagem contemporânea. Alguns pastores vão dizer que não é muito legal, porque são muito teólogos, e eu, que sou muito romântico, adoro essa Bíblia, gosto demais.
Então, ela diz assim, vê que coisa interessante, dá para a gente entender melhor esse texto de 1 a 3 na Bíblia Mensagem. Diz assim, olha: se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e ainda for para uma fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Veja que tradução linda essa daqui. É muito necessário falar disso no nosso tempo, porque nós nunca fomos tão rasos como agora, no que diz respeito a banalizar o amor e a conceituar o amor. O amor nunca foi tão banalizado como nessa era do digital. E é evidente que eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, ela nos ajuda muito, mas nós precisamos pensar nisso. Porque hoje, nas redes sociais, tudo que a gente gosta, a gente bota um coraçãozinho, significando que a gente ama, dando o significado de que você ama. Até a McDonald's diz: amo muito tudo isso. Né? Um hambúrguer, uma batata murcha, e você ama muito tudo isso. Não é possível que você ame tudo isso mesmo. Então, o que ficou para o amor mesmo, né? Então, veja, nós não distinguimos mais o que é gostar e o que é amar. E poderia ser ótimo isso, porque é um grande marketing em prol do amor, né? Tipo assim, fale bem ou mal de mim, mas fale de mim. Essa frase, para o povo de Deus, não presta, pode jogar fora. Certo? Esse não é um princípio cristão. Nós queremos que falem da gente e falem bem da gente. Então, viva de modo que alguém fale bem de você. Esse negócio de que fale mal de mim, mas fale de mim, não. Não quero não, isso não. Certo? Eu quero dar testemunho e viver uma vida de tal modo que as pessoas tenham algo bom para falar de mim e até o ponto de só terem o que falar de mim ser bom. Só isso. Porque eu quero ser imagem e semelhança de Jesus. Então, veja, voltando para cá, para o amor, o receio é que a gente faça do amor algo teórico. Mas presta atenção no que Paulo quer nos ensinar aqui na Bíblia. O amor não é da teoria, é da prática. O amor jamais vai ser algo teórico. Ele precisa ser da prática. Do que adianta você ser super inteligente e não ajudar ninguém com a sua super inteligência? Do que adianta você ter sucesso em sua profissão se você faz ela mais por dinheiro do que por amor? Do que adianta você bancar ser muito espiritual, mas no dia a dia você não serve a ninguém? Do que adianta você ter muito dinheiro se você não usa ele também para abençoar vidas? Do que adianta estar aqui na igreja todo domingo de manhã, brigando por um lugar, e não amar o próximo de segunda a sábado? De que adianta? De nada. Então, é esse o ensinamento que Paulo está nos dando em 1 Coríntios 13. Não adianta ser o dono da bola se você não sabe nem jogar. Se o que você faz não tem amor, não adianta fazer. Não vale a pena ser feito. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso. Mas vou adiante, porque o texto continua e eu tenho pouco tempo. Versos 4 a 7 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, mas se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aqui nós temos o segundo ensinamento do texto. Eu fui morar em Petrolina há muitos anos, né? A gente não tinha os filhos ainda, era só eu e Suzy, eles nasceram lá depois. E eu fazia ainda uma pós-graduação aqui em teologia bíblica e vinha para cá e passava um tempo aqui. Suzy ficava sozinha lá, uma semana, vinha ter aula todo mês e voltava para lá. E a gente começou a sentir que Suzy, nesse início, estava um pouco depressiva, sozinha, ficava ali, não conhecia tanta gente ainda, logo que a gente chegou lá. E aí ela gostava muito de gato, só que eu detestava gato. E aí uma abençoadazinha da igreja deu para Suzy uma gata quando eu não estava lá.
E quando eu cheguei, tinha uma gatinha lá, olhando para mim. E eu disse, Suzy, alguns pré-requisitos para essa gata existir aqui. Primeiro, ela não pode olhar para mim. Não pode fazer um miau só para mim. Não pode roçar nas minhas pernas, que gato gosta disso, de jeito nenhum. A de morar no segundo andar, eu jogo ela lá embaixo. Não quero, Suzy. E, principalmente, ela não pode entrar no nosso quarto. De jeito nenhum, Suzy. Tá entendendo, Suzy? Se fizer isso, eu vou jogar essa gata fora. Eu não quero essa gata. E ela aceitou. E aí, Suzy saía para trabalhar. E eu ficava, nessa época, muito tempo em casa. E era eu e a gata. A gata olhando para mim e eu olhando para ela. Só de olho nela aqui, ó. De olho em você aqui. Não venha não para cá. Vai-te embora para lá. Pronto. Para encurtar a história, gente. Em coisa de uma ou no máximo 1 semana e meia, essa gata dormia nos meus pés. A gente só vivia com essa gata agarrada para lá e para cá. A gata, se brincar, gostava mais de mim do que de Suzy. Vivia o tempo todo. Eu chegava, estava a gata lá. A gata sei o quê. Um dia a gata estava na cama, a Suzy ia deitar. Eu disse, calma, Suzy, aqui é ela. Vai para os meus pés você, aqui é a gata agora. E aí eu vou dizer a vocês o que aconteceu aqui nessa situação. Nós temos um evento aqui na igreja, que não temos ainda na Recon, mas em breve teremos, talvez, que é o EMA, que ele tem esse lema, né? Sabe, amar é uma decisão. Sabe, isso é muito importante, né? Eu simplesmente decidi amar aquela gata. Eu dei uma vez ao amor, eu dei vez ao amor. Eu deixei o amor prevalecer, sabe? E aconteceu isso. Então, o segundo ensinamento desse texto de 1 Coríntios 13 é, em segundo lugar, a decisão de amar transforma as nossas ações. A decisão de amar transforma as nossas ações. Primeiro, nós temos que perceber que amar é uma decisão. É uma decisão. Então, quando nós decidimos amar, nós temos que saber que depois que você decidiu amar, já que é uma decisão, decidiu amar, decidi. Então, não cabe mais ter em nós comportamentos que afetam o amor. Não cabe mais ter em nós comportamentos que agridem o amor. Não cabe mais ter em nós comportamentos que destoam da proposta de quem ama. E a lista utilizada pela Bíblia é muito clara. E ele diz, primeiro, o amor é paciente. Como é que você diz que ama alguém, mas não tem paciência com quem ama? Como é? Com o filho, por exemplo. Com os pais. É impressionante como tem gente adulta que não tem paciência com seus pais. Que vive brigando com seus pais, desrespeitando seus pais, desonrando seus pais. E a Bíblia diz assim, quer viver muito? Honre pai e mãe. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E quando você não honra, vê o que está ali esperando. Então é preciso entender isso aqui, gente. Veja, o amor é paciente. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui? Que quem ama deve ser lento em ficar zangado. Quem ama deve ser moroso em irar-se. Quem ama deve ser baiano. No melhor sentido, Érica, da palavra, tranquilo. Sabe assim, sem pegar ar fácil. Porque tem muita gente que pega ar muito fácil. Qualquer coisa é brabinha, brabinha. Parece uma bomba ambulante, tocou, bum, explodiu. A Bíblia fala de longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Uma dinamite com um pavio bem longo. Tem gente que nem pavio tem. Como é que pode você dizer que ama se o amor é paciente, você é um total ou uma total impaciente? O tempo todo. Então esse convite da Bíblia para nós. Vamos ser mais tranquilos? Vamos deixar o amor prevalecer? Antes de agir. Porque se você decidiu amar, as suas ações vão ser transformadas pelo amor. Precisam ser transformadas pelo amor. Aí ele diz em segundo, o amor é benigno, ou seja, o amor é do bem. Então, preste atenção no que isso quer dizer. Não queira associar o amor com o que é mal, porque o amor é do bem. Certo? Judas, quando traiu Jesus, ele traiu Jesus com um beijo.
Um beijo é uma das coisas mais fantásticas do mundo. É um beijo. E ele pega o que era bom para fazer o que era mal. Traiu o seu mestre. Veja como ele distorceu o que era um beijo, a maravilha de um beijo. Sabe, então, você não pode pegar o amor e distorcer ele, fazendo dele que a Bíblia diz que é do bem, e você usando ele para o mal. Não dá para fazer isso. Porque o amor é do bem. E aí, vê que interessante isso daqui. Ele utiliza, logo que ele começa falando, Paulo, dessa listazinha que a gente leu, nós precisamos notar que ele começa dizendo o que é o amor. O amor é paciente e o amor é benigno. E aí ele utiliza expressões positivas para conceituar o amor. Ele é paciente, ele é do bem. E em seguida, ele continua a lista já mudando. Ele já está dizendo agora o que não é o amor. O que o amor não faz. E isso é para que você saiba o seguinte: você que diz que ama alguém, se é verdade isso, e se de fato você ama, você não pode fazer nada disso aqui, porque o amor não é e não faz nada disso. Aí ele diz o que ele está falando aqui. E ele diz: o amor não arde em ciúmes. O amor não é ciumento, gente. O amor não é inseguro. O ciúme tem a ver com insegurança. O amor é o contrário, tem a ver com tudo que é segurança. Tudo. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, que o amor de Deus, o teu amor, me livra do medo. Sabe, o teu amor me livra de todo medo, ou seja, me traz segurança. Sabe, o teu amor me traz segurança. E a gente está associando o amor com ciúme. Não dá. O amor não arde em ciúmes. E aí ele continua a lista e fala de mais uma série de coisas que o amor não é. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E na Bíblia a mensagem, ele está traduzido de uma maneira espetacular e muito clara da gente entender. E vê que coisa linda, ele diz assim, esse texto que a gente leu agora, ele diz assim na Bíblia a mensagem: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Então o amor é algo extraordinário. E o que vale destacar aqui é que na Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer agora, na Bíblia o amor não é sentimento. O amor é ação. O amor não é sentimento. O amor é ação. Por isso que não adianta você fazer alguma coisa sem amor, porque não vale a pena. Sabe? Por isso que não adianta você ser o dono da bola e não saber jogar. Então, quando nós decidimos amar, esse amor transforma as nossas ações. Ele deixa de ser só um sentimento para ser ação. O amor é atitude. O amor é atitude. Dizer que ama e viver um ciúme doentio não é amor. Dizer que ama e ser egoísta não é amor. Dizer que ama e ter uma conduta inconveniente não é amor. Dizer que ama e agir com injustiça não é amor. É isso. Dizer que ama destoa de tudo que a Bíblia diz ser amor quando você faz o contrário, quando você faz essas listas aqui. Atitudes assim podem ser controle, sentimento de posse, relacionamento abusivo, mas nunca amor. Nunca amor. Ao menos não o amor bíblico. Pode ser que o amor do mundo seja ciumento, seja soberbo, seja egoísta, mas o amor da Bíblia não. Esse não. Esse é do bem. Esse é paciente. Esse demora em irar-se, sabe? Esse faz as pazes logo. Não o amor que... Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. É esse amor aqui. Então saiba de uma coisa. O amor não adoece.
Você é que adoeceu e deixou de amar. E distorceu o que é amor. Mas o amor não adoece. Então não esqueça disso. Em segundo lugar, a decisão de amar transforma as nossas ações. O amor não é da teoria, ele é da prática. Ele não é um sentimento, ele é uma ação, uma atitude. E você precisa colocar isso na sua vida, na prática de vida. Não é só dizer que ama, é amar. De verdade. É fazer isso de uma prática de vida. Aí o texto continua, do 8 a 12. O amor jamais acaba. Vê que coisa linda ele está dizendo? O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ou seja, todos os outros dons vão passar. Mas o amor vai continuar. E aí ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E aí nós temos o terceiro grande ensinamento desse texto. Quando eu casei com Suzy, eu lembro que a gente tinha muito certinho de quanto a gente tinha que ganhar para viver. E o nosso orçamento era exatamente o que a gente ganhava para viver. E a gente decidiu casar assim mesmo. E eu lembro que no dia do casamento, quando a gente acabou, teve o casamento, a celebração do casamento, a gente fez as assinaturas, e quando a gente se virou para abraçar nossos pais, para tirar foto, eu abracei meu sogro e minha sogra. Quando eu fui abraçar meu pai e minha mãe, que eu abraço meu pai, ele me dá um tapinha nas costas assim e diz assim, dever cumprido. E pronto, sabe? Não foi nem um parabéns, foi dever cumprido. Claro que ele estava se alegrando com o meu casamento. Mas ele disse assim, dever cumprido. E aquilo pesou. Porque antes eu chegava em casa, abria a despensa e dizia, mãe, faltou biscoito. Agora casado eu abria e dizia, Rodolfo, não tem nada aqui. É tu que tem que botar. Sabe? Tem que amadurecer. Então esse é o terceiro ensinamento desse texto. É tempo de amadurecer e deixar de ser menino. Terceiro lugar, é tempo de amadurecer e deixar de ser menino. Aqui tem uma lição bem importante. Uma coisa é ser como criança. Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, sede igual a elas. Então uma coisa é ser como criança, que quer ser feliz, que se perdoa fácil, que esquece com rapidez. Outra coisa é ser como menino, que tem atitudes imaturas, que é irresponsável em vários momentos, que guarda rancor, que faz bico, que fica sem falar, dias sem se falar. Por isso Paulo diz assim, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Menino briga por besteira. Menino acha que é o certo em tudo. Menino vive de experimentar sem fundamento. E o que Paulo estava chamando a atenção aqui era para que o povo da igreja de Corinto, que eram imaturos espiritualmente, eram meninos na fé, estavam disputando quem era mais espiritual, quem tem o maior dom, quem é melhor do que o outro. Só que no reino de Deus, nós somos membros do mesmo corpo. Não cabe isso em nós. Não cabe. Nós não temos como medir essas coisas, porque não dá. Como é que se compara um braço com a perna? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Mas nós somos parte do mesmo corpo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que é preciso amadurecer espiritualmente. Espiritualmente, falando. E quando você for ser maduro ou madura espiritualmente, você vai entender isso. Marido e mulher que vive competindo o tempo todo. Vocês não conseguiram entender que vocês são uma só carne. Uma metade do outro. Por que vocês vivem competindo? Por que vocês vivem brigando por besteira o tempo todo? Por quê? Não é assim com quem ama. Cada um é metade de outro, que juntos fazem um todo. Mas isso só pode ser entendido com quem cresce na fé, com quem busca uma vida mais íntima do Senhor. Quem não se contenta em passar 2 horinhas aqui no domingo e depois não sabe nem quem é Jesus mais. Não. Nós queremos ser de Jesus 24 horas por dia. Nós queremos buscar uma vida espiritual diária.
com atitudes e posturas e condutas cotidianas. E assim nós vamos crescendo e vamos nos contentando. Por isso que Paulo diz que hoje a gente vê em parte, amanhã por inteiro, porque nós vamos crescendo e entendendo cada vez mais a vida espiritual e as revelações que Deus tem para nós. Então o convite é, vamos ser de Deus, mesmo sem entendê-lo por inteiro, mas vamos só ser dele. E dia após dia, nós vamos crescendo e entendendo mais e mais do que ele tem para nós. E na Bíblia a mensagem está escrito assim, veja, hoje não vemos as coisas com clareza, estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito, o tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como ele nos conhece. E aí, Paulo encerra o texto dizendo, e o louvor pode chegar, último versículo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. E o texto encerra com essa tríade maravilhosa do apóstolo Paulo que nós devemos buscar ter na nossa vida. O que o texto está querendo nos ensinar é, Deus nos chama a viver uma vida de fé, fé nele, fé na sua palavra, fé nos seus ensinamentos e fé na sua igreja. Deus nos chama a viver uma vida de esperança, esperança de dias melhores. Nós esperamos que dias melhores cheguem, mas principalmente esperança de sermos melhores. Que amanhã eu peque menos do que hoje. Que amanhã eu seja mais parecido com Jesus do que hoje. Essa é a nossa real esperança. E Deus nos chama a viver uma vida de amor. E ter uma vida de amor é ter mais de Deus em nós. Porque o apóstolo João, quando escreve sua primeira carta, ele diz que Deus é amor. Então falta de amor é falta de Deus. Anota aí para não esquecer. Sem amor não vale a pena, nada vale a pena. O amor não é sentimento, é ação. É tempo de amadurecer espiritualmente e viver mais perto do Senhor, tendo mais de Deus, mais de amor em nós. Amém? O recado foi dado, se for para você com muito carinho, receba. Vamos louvar o Senhor.